Aleluias, glória a Deus, louvado seja, exaltado o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez, o nosso encontro aqui na Igreja Batista Moriá, adorando ao Senhor com esses irmãos fiéis, esses irmãos que estão juntos nessa peleja. Esse momento difícil que a nossa nação passa, sabemos que é um momento a nível mundial, chegou para todo mundo, mas que de forma especial nós falamos da nossa nação. Mas uma coisa é certa, aqueles que são firmados em Cristo, essas pessoas estão vivendo esse momento de forma mais tranquila, porque elas têm consciência de quem elas têm crido, de quem é a sua esperança. E eu acho muito interessante, quando eu estou lendo o capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Filipenses, e no versículo de número 21, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ora, eu louvo ao meu Senhor quando eu percebo a firmeza de fé do apóstolo São Paulo. Vou repetir, ele disse o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, será que o apóstolo São Paulo ele estava vivendo de forma depressiva? Será que o apóstolo Paulo estava tendo uma atitude masoquista? É aquele que gosta de sofrer, que tem prazer no sofrimento? Será possível tudo isto? Mas eu quero dizer, e o texto ele continua dizendo: entretanto, se o viver na carne traz fruto, para o meu serviço ou trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ora, se de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. O que eu admiro e o que eu louvo ao Senhor é que a preocupação do apóstolo São Paulo, ela não está voltada para si. É uma preocupação com o outro. Haja vista que o apóstolo Paulo, ele é responsável do evangelho chegar até nós. O apóstolo Paulo, ele é o desbravador de missões. O apóstolo São Paulo é o desbravador de missões. O apóstolo Paulo é aquele que não andou com Cristo, mas ele se fez testemunha ocular. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não andou com Cristo. Aí alguns questionavam o apostolado dele justamente por isso, porque ele não andou com Cristo. Mas, alguns momentos, ele reafirma o seu apostolado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, nesse momento aqui, o que eu quero trazer para você a atenção é a firmeza de um homem na sua fé.
E no início dessa pandemia, meu amigo, houve um completo descontrole emocional, um completo descontrole espiritual de algumas pessoas ditas religiosas, e que uma condição lamentável, alguns até nesse momento ainda continuam perplexos ou continuam aterrorizados e sem entender, ou quem sabe até questionando do próprio Deus. E o apóstolo São Paulo, ele diante de uma prisão, ele encarcerado e viveu diversas crises. O apóstolo Paulo, ele viveu diversas crises. Não foram poucas as crises que o apóstolo São Paulo passou. O apóstolo Paulo passou várias crises. E nossa nação também já passou várias crises. Mas essa firmeza apostólica, essa firmeza do apóstolo Paulo, ela nos contagia, queridos. Ela nos contagia. Porquanto para mim o viver é Cristo. O que me completa é Cristo. Eu falava sobre o que traz no sentido à vida e falava de Abraão, no salto da fé de Abraão. Quando Abraão, ele apresenta seu único filho, Isaque, em holocausto. E Isaque, no decorrer do caminho, pergunta para Abraão, que está todo o material ali, e o cordeiro. Abraão diz, Deus proverá. Deus proverá. Essa palavra Deus proverá, ela nos traz uma força muito segura, sabe? Algo muito potente. Deus proverá. Deus, ele vai trazer à existência o que aos nossos olhos não conseguimos contemplar. Deus proverá. O Jeová Jirê, o Deus da providência, ele proverá. Essa foi a resposta que ele deu ao seu filho Isaque. E quando nós estamos diante de determinadas fatalidades, determinadas pandemias, determinados momentos emergenciais, ficamos sem uma compreensão exata do futuro dessas questões. Olha, nós estamos já caminhando para sair desse momento primário da pandemia e estaremos enfrentando aquilo que já se chama do novo normal. Não será como antes, nada será como antes. Nesse momento eu gostaria de perguntar aos irmãos também, como foi viver esse momento. Eu hoje estava pensando que esse momento provavelmente foi necessário na vida de todos nós. Um momento de isolamento, um momento de reflexão, um momento que a gente precisava compreender quem somos nós enquanto seres de uma família, quem somos nós enquanto ente de uma sociedade, quem somos nós enquanto Estado, quem somos nós enquanto município, quem somos nós enquanto igreja, quem somos nós enquanto seres humanos. Nesse momento nós percebemos muitas ações isoladas de indivíduos, ações de indivíduos. Mas você, como é você está vivendo esse momento, como foi esse momento inicial, como tem sido esse momento, como tem sido, o que é que você espera para o próximo momento, para o novo momento, porque vai estar surgindo dentro em breve, nós estaremos retomando nossas atividades eclesiásticas, nós estaremos retomando as nossas atividades diversas,
E já de uma forma que nós estaremos já nos habituando a usar o álcool em gel, a lavar as nossas mãos, positivos, que ficaram isso que é necessário, mesmo fora a pandemia, mas é necessário, a higiene pessoal. Nós estaremos internalizando alguns desses hábitos para as nossas vidas. Mas e você? O que é que você traz de positivo? O que foi que, né, o que te levou a adaptar algumas coisas? Qual foi as adaptações da sua vida nesse momento inicial, nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social? O que foi necessário? O que foi que levou? O que te conduziu? Qual foi as adaptações que você precisou fazer na sua vida? E qual o resultado de você, do encontro com você? Qual foi o final de tudo isso? Qual foi a condição da existência sua e condição de participante do mundo, participante do coletivo? Qual foi a sua condição? Qual foi a sua condição no que tange ao espiritual? Você viu a finitude? Você viu a condição de morte? A condição de desespero? Qual foi a condição que você pôde tirar disso tudo? Então, dentro dessa condição, eu gostaria de compreender se tudo isto você pôde vivenciar e dizer: olha, o meu viver é Cristo. Diante de todas as fatalidades, diante de tantas coisas que nós ouvimos, de tantas notícias ruins, notícias que amanheciam falando de óbitos e anoitecia falando de óbitos, falando de dificuldades, alguns como eu faço parte do grupo de risco, hipertenso, então diversas situações, mas diante de tudo isto, qual era a sua condição de fé? Qual era a sua experiência de fé? Qual era a sua condição de fé? Esses são questionamentos que eu faço nesse momento aqui que nós estamos em reflexão no templo da Igreja Batista Moriá. Mas, sobretudo, eu gostaria que você tivesse essa compreensão, que o apóstolo São Paulo, mesmo vivendo diante de uma prisão, mesmo diante de tribunais, mesmo diante de situações adversas, mesmo tendo experimentado todas as coisas que eu já li, mas eu vou repetir para você, neste mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 4, versículo 10, quando o apóstolo São Paulo, ele compreendendo as suas diversas crises, ele diz: olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, alegrei-me, versículo 10 do capítulo 4, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovados ao meu favor, vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, olha aqui, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo é um cara que a gente tem muitas experiências ao estudar, de fato, a vida do apóstolo São Paulo, né? Aí ele diz: olha, digo por conta disto, não digo por conta de pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, aleluia, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra do apóstolo São Paulo.
esse apóstolo São Paulo, que também ele vai dizer no próprio capítulo 4, versículo de número 6. Ele diz assim: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graça. E o cara que vive as piores crises, os piores momentos, tudo por amor a Cristo, tudo por a pregação do Evangelho que chegou até nós. Ele ainda diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando lá para o capítulo de número 1, o apóstolo São Paulo, esse mesmo que diz: olha, eu quero dizer a vocês que para mim o viver é Cristo. Ele buscou sentido para a sua vida. Então, um momento de crise não trouxe para ele falta de ar, não trouxe para ele uma tribulação. Ele: olha, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Quem me sustenta é Cristo. Quem me sustenta é Cristo. Por isso que eu estou tranquilo, porque quem me sustenta é Cristo. Dentro disso que nós falamos aqui até agora, irmãos, essa compreensão talvez foi, não sei se nesse momento já se tornou clara na mente de muitos irmãos, de muitas pessoas, que o nosso viver é Cristo, que o nosso viver é Cristo. O apóstolo Paulo, ele nesse mesmo capítulo que nós lemos aqui, no mesmo versículo, no mesmo texto, sequência do versículo, ele diz: olha, mas se é necessário estar com vocês, para colaborar com vocês, é tranquilo, eu permaneço. Mas estar com Cristo é muito melhor. Primeiro que nós somos finitude. Eu achei interessante um verso que atribui ao escritor Fernando Pessoa, quando diz que nós somos um cadáver adiado. Nós somos um cadáver adiado. Então, uma condição, um conceito, não digo um conceito, mas eu digo uma consciência, melhor, uma consciência de que nós morreremos, irmãos. De que nós morreremos, ou com Covid ou sem Covid, nós morreremos. Essa é uma certeza. Eu achei interessante quando um cidadão, trazendo uma palestra, ele falava que o Chico Anísio dizia que a questão sobre a morte, que ele dizia que ele não preocupava com a morte no sentido da sua finitude, mas ele teria pena da morte. É um negócio meio bem amplo, né? O cara dizer que tem pena da morte. Há uma outra visão de que nós não encontraremos com a morte para falar com ela. Nós não encontraremos. Então, diante de todas essas abordagens, de tantos conceitos, de tantas opiniões em relação à morte, uma coisa é certa: nós vamos morrer. Isso não tem escapatória, nós vamos morrer. Mas e meus filhos, e meus netos, e meus isso, e meus aquilo outros? Sim, eles vão continuar a existência. Mas uma coisa é certa: nós vamos morrer. Que você queira, que não queira, nós vamos morrer. Essa é uma certeza. Então, o apóstolo São Paulo, ele tinha essa definição. Ele tinha essa certeza. Porém, ele diz: olha, se minha permanência aqui
causa fruto para vocês, eu já não sei o que é melhor. Se é melhor ficar aqui para ajudar vocês, ou se é melhor eu ir para encontrar com Deus. Visão fantástica. Enquanto aqui nós existimos, nós estamos com propósito. O propósito é participar da vida dos outros no sentido de ser participante, de ser empático, talvez, de ser altruísta, de você interagir, de você... Eu gosto muito do pensamento nessa questão do cuidado de Martin Heidegger, que é um filósofo, que quando ele vai dizer que participante, ou de presença, quando ele vai falar de presença, ele faz pré-zença. Presença, o ser no mundo, o ser que cuida, o ser que cuida. E esse cuidado em Martin Heidegger é justamente o cuidado de você estar no mundo, e o cuidar com o outro faz parte de você. O outro não vai te dever nada, você não vai fazer nada em troca, mas é a sua ação no mundo. Pronto, sua ação no mundo. Ação sua no mundo é ação de presença. Eu acho interessante isso, essa ação essa visão do filósofo Martin Heidegger. Então, o que nós chamamos a atenção é essa mesma condição do apóstolo São Paulo, que ele diz: olha, dentro dessas tribulações, dentro dessas crises, dentro dessa agonia toda aqui, melhor estar com Deus. Rapaz, pelo amor de Deus, melhor é estar com Deus. Mas se é necessário estar aqui, e o meu trabalho aqui ajuda vocês, eu agora não sei mais, me bate uma dúvida agora. Se eu penso em mim e vou morar com Deus, porque é maravilhoso, ou se eu permaneço aqui para colaborar com vocês. Aí o versículo 23 vai dizer: ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Rapaz, incomparavelmente melhor estar com Cristo. É o cara que encontrou sentido para a vida dele, é o cara que encontrou razão para viver, com pandemia ou sem pandemia, com guerra ou sem guerra, com guerra ou sem guerra. Eu acho interessante, eu vou trazer uma coisa aqui que não tem nada a ver com a Bíblia, daquele filme A Vida é Bela. A vida é bela. Havia uma experiência ali que eu achei assim fantástico, assim, quando era, mesmo com aquelas coisas todas, o garoto ele via algo interessante nos tanques. Naquele momento bizarro, o garoto ali cresceu com aquilo ali, ele via algo interessante, algo que fazia ele uma condição tranquila e trazia felicidade, sei lá, para ele aquilo ali. Eu continuo dizendo que algumas condições humanas
às vezes são condições que são analisadas por outro como a condição de não estar nem aí para os problemas da humanidade. O problema não é não estar aí, o problema é a condição humana que você se encontra. Quem é você enquanto das dificuldades dos problemas emergenciais? Então eu te digo, nesta noite e neste dia, busca mais a palavra de Deus. Tenta encontrar quem é você. Quem é você enquanto cristão, enquanto pessoa, enquanto ser no mundo, enquanto servos de Cristo, enquanto cidadão celestial. Se o estar no mundo é tão valioso, o estar no mundo é tão importante que ele deixa paralisado diante de algumas situações. Deus abençoe a todos, fique na paz, meu tempo aqui já está estourando. Igreja de Deus continua viva e operante na presença de Cristo, porque Ele tem observado cada uma de vocês, cada um de vocês, firmes na fé. Então Deus abençoe, fique com o Papai do céu. O apóstolo Paulo, no capítulo